Olá, meus amigos, estamos de volta para mais uma aula de processo civil à luz do novo Código de Processo Civil, Código de 2015. E hoje nós vamos dar sequência aos nossos estudos sobre o tema atos processuais. Nós começamos o estudo sobre os atos processuais nas últimas duas aulas, os dois primeiros blocos, já advertendo os senhores da importância do tema muito cobrado nos mais variados concursos públicos, tema com muita novidade do CPC 15, razão pela qual você tem que ter ainda mais atenção. Não canso de dizer para os senhores que o processo civil é uma matéria importante por si só, sempre foi uma matéria muito importante, só que recentemente, com o advento do novo código, ganhou ainda mais relevância do ponto de vista prático, mas também para você concurseiro. E o que nós temos notado é que os temas já importantes continuam a cair bastante. Só que, atualmente, mesmo alguns temas sem tanta relevância prática têm sido cobrados apenas pelo fato de serem novidades. Aí veja bem, estudo dos atos processuais, tema importantíssimo e cheio de coisa nova. Então, não perca mais tempo, foque aí nos seus estudos, já abra o seu Código de Processo Civil e vamos lá, parte 3 dos nossos estudos sobre atos processuais. Nos dois primeiros blocos nós vimos que o ato processual é uma espécie do gênero ato jurídico. Por isso que muitas das regras expostas lá no direito civil material são também aqui aplicáveis, especialmente quanto à forma. Artigo 107 do Código Civil nos diz que a manifestação de vontade independe de forma, senão quando a lei assim o exigir. E da mesma forma, o artigo 188 do novo CPC nos diz: os atos e termos processuais não dependem de forma específica, salvo quando a lei expressamente exigir. Vejam, ato processual é espécie de ato jurídico. Por isso que muitas das regras aplicáveis lá no direito civil, nós também aplicamos aqui no direito processual civil. Uma delas, princípio da informalidade. Com um detalhe específico, Lá no direito civil, o ato é informal, salvo quando a lei exigir o contrário. Acontece que quando a lei exige o contrário, se a forma prescrita não for observada, esse ato poderá ser culminado com a nulidade. É o que acontece nos contratos que alienam imóveis acima de 30 vezes o maior salário mínimo, que devem ser feitos por escritura pública, sob pena de nulidade. É o caso do pacto antinupcial, que deve ser feito por escritura pública, sob pena de nulidade. É o caso da cessão de crédito hereditário, que deve ser feito por escritura pública, sob pena de nulidade. Veja, no direito civil material, a regra é da informalidade. Só que quando a lei determinar que o negócio é solene, que o negócio jurídico é solene, nessas circunstâncias a forma deverá ser respeitada sob pena de nulidade. Aqui no direito processual civil, nós realizamos uma adequação. Adequação porque reconhecemos que o processo é apenas um instrumento. O processo não é um fim em si mesmo. Ele é um instrumento por meio do qual o Estado exerce o seu poder e função jurisdicional. É o instrumento por meio do qual as partes exercem direito de ação e exceção. Processo é instrumento. E nesse contexto nós aplicamos aqui nos atos processuais o princípio da instrumentalidade de forma. Os atos processuais são, em regra, informais, salvo quando a lei exigir o contrário. Acontece que mesmo quando a lei exigir o contrário,
Se o ato de outra forma atingir a finalidade essencial, ele será convalidado. Ele não será declarado inválido. Notem, meus caros, mesmo quando estivermos diante de um ato processual solene, então um ato que depende de forma, aqui no contexto processual, se de outro modo a finalidade essencial do ato for alcançada, ele será convalidado. Ele não será anulado, ele não será nulificado. Por quê? Princípio da instrumentalidade das formas. Isso nós vimos na aula passada, onde também estudamos os atos das partes que se caracterizam por, em regra, serem imediatos, de produção de efeitos imediatos, salvo desistência da ação, que depende de homologação judicial. Falamos sobre os pronunciamentos do juiz, identificando o conceito de sentença, decisão interlocutória, despachos, atos meramente ordinatórios, acórdãos. Falamos sobre os atos dos serventuários e começamos o estudo da forma que acabamos de rever. Pois, então, estamos estudando terceiro bloco sobre atos processuais, forma, tempo e lugar dos atos processuais. Abra o seu caderno, abra o Código de Processo Civil a partir do artigo 190. No último bloco falamos do artigo 188, do artigo 189, princípio da publicidade. Confere? E agora damos sequência ao estudo das formas dos atos processuais. E propositalmente deixei esse tema para o terceiro bloco, segundo bloco até um pouco mais curto, porque aqui estamos diante de novidade. E conforme já disse, novidades estão sendo cobradas. Você precisa estar por dentro daquilo que o novo CPC trouxe de diferente. E aqui nós estamos diante de uma novidade muito bem-vinda. Já se falava disso no Código de 73. Agora, mais do que nunca, negócio jurídico processual. Negócio jurídico processual, influenciado pelas correntes contratualistas do processo, o legislador processualista civil, expressamente disposto no artigo 190 do novo Código, acerca dos negócios jurídicos processuais. Negócios jurídicos processuais. Tema importantíssimo que nesse curto período de vigência do novo CPC já foi cobrado algumas vezes. Nós temos enfrentado, no contexto do processo civil, uma certa dificuldade com a identificação de questões, porque tudo ainda é muito recente, mas veja, negócio jurídico processual já foi cobrado algumas vezes nesse curto tempo de vigência do CPC 15, que entrou em vigor em 2016. Então vamos lá, falar sobre o negócio jurídico processual, destacando aquilo que temos de mais importante. Como o nome sugere, aqui nós estamos diante de um contrato. Isso, de um negócio jurídico que se caracteriza pela bilateralidade, uma vez que nesse contexto as partes do processo, de comum acordo, dispõem acerca dos procedimentos processuais. Isso mesmo. Negócio jurídico processual, contrato processual. As partes de comum acordo podem, à luz do novo CPC, alterar os procedimentos previstos, alguns deles previstos no novo CPC. O novo CPC nos traz acerca dos procedimentos processuais, prazos, espécies procedimentais, atos processuais, solenidades. O novo CPC, que é um código ritualístico, nos traz diversas regras sobre procedimento. Acontece que essas regras, na sua maioria, não são absolutas.
E digo isso porque podem ser alteradas por comum acordo entre as partes. É o que chamamos de negócio jurídico processual. As partes de comum acordo deliberando sobre procedimentos processuais, sobre ônus, deveres, faculdades, de modo a amoldar esse processo às especificidades da causa. Mas vejam, isso é uma novidade. É uma novidade cheia de requisitos. E esses requisitos precisam ser identificados. Precisam ser identificados. E é o que nós faremos agora, interpretando o artigo 190 do novo CPC. Vamos lá? Artigo 190 do novo Código de Processo Civil. O que o legislador nos diz? Versando o processo sobre direitos que admitam autocomposição. Dá uma pausa. Pega o seu marca-texto, aquele mesmo, rosa-choque. Costumo dizer, você tem que ter vários marca-textos, porque nós, que estudamos direito, que nos prestamos à realização de concursos e estudos, a gente gosta muito de marca-texto. O problema é que quando acabamos de fazer a leitura, a página está toda amarela, né? Marcou tudo é importante, mas não resolveu o problema. Então nós temos que ter vários marca-textos para dar devida importância a algumas partes específicas. E se você está com o seu vade-mecum aberto, pega aquele marca-texto bem chamativo, bem gritante, rosa-choque, e já faz o primeiro destaque relevante do artigo 190. O legislador nos diz, versando o processo sobre direitos que admitam autocomposição. Primeiro ponto de destaque. Só é possível a realização de negócios jurídicos processuais se o processo versar sobre direitos que admitam autocomposição. Só é possível a realização, a celebração de um negócio jurídico processual se a demanda versar sobre direitos que admitam autocomposição. Primeiro requisito. Pode destacar aí no seu código, direitos que admitam autocomposição. Versando o processo sobre direitos que admitam autocomposição, é lícito às partes. Outro detalhe, plenamente capazes. Plenamente capazes. Versando o processo sobre direitos que admitam autocomposição, é lícito às partes plenamente capazes estipular mudanças no procedimento para ajustá-lo às especificidades da causa e convencionar sobre seus ônus, poderes, faculdades, deveres processuais antes ou durante o processo. Pegou? Então, negócio jurídico processual. Instrumento que serve para modificação dos procedimentos processuais, a fim de adequá-lo às especificidades da causa, por comum acordo das partes. Instrumento que serve para deliberar sobre deveres, poderes, ônus, faculdades daqueles que estão envolvidos na demanda. Mas temos alguns requisitos. O negócio jurídico só poderá ser celebrado quando o processo versar sobre direitos que admitam autocomposição e se as partes forem plenamente capazes. Plenamente capazes. Agora eu questiono os senhores. Nós estamos falando de um negócio jurídico processual. E 3 são os sujeitos principais do processo. As partes, autor, réu, e o terceiro sujeito, protagonista, o juiz. Aí eu questiono. Negócio jurídico processual depende de homologação do juiz. Entendeu a pergunta? Já bem, estamos falando de negócios jurídicos processuais que servem para modificar procedimentos processuais previstos na lei, que servem para deliberar sobre deveres, ônus, faculdades, obrigações. E aí eu questiono, senhores. Os negócios jurídicos processuais dependem de homologação do juiz?
que vocês acham? Dependem de homologação de juiz? Esse é um detalhe que tem sido bastante cobrado, né, nesse curto espaço de vigência do novo CPC. Esse é um detalhe que tem sido recorrentemente cobrado. E aí você me pergunta por quê? Porque a resposta, ela vai de encontro com o que naturalmente é o senso popular. Me parece lógico dizer que o negócio jurídico processual dependa de homologação. Afinal, nós estamos falando de um contrato que modifica procedimento. E a relação processual se desenvolve entre partes e juiz. Então, me parece natural dizer que os negócios procedimentais dependam de homologação. Acontece que aqui o natural não é o correto. Por isso tem sido cobrado. Por isso tem sido muito cobrado. O senso social, podemos assim dizer, não é a resposta adequada para o caso. Porque entendam e anotem de vermelho, com destaque aí no seu material, os negócios jurídicos processuais, em regra, não dependem de homologação judicial. Os negócios jurídicos processuais não dependem de homologação judicial. Como regra, não dependem. Trata-se de um negócio firmado entre as partes, antes ou durante o processo. Finalzinho do texto. Antes ou durante o processo. Firmado entre as partes. E esse negócio não depende de homologação judicial. Então quer dizer que o juiz não terá qualquer participação nessa avença? Também não. Nem 8, nem 80. O juiz não precisa homologar, mas ele tem um papel fundamental nessa relação, que é o papel de controlador da sua validade. O juiz exerce aqui um papel como de um fiscal, controlando a validade desse negócio jurídico firmado entre as partes. Esse é o papel do juiz. Ele não precisa necessariamente homologar, mas controlará a validade da avença. De que modo? Parágrafo único do artigo 190 do novo CPC. Observe, de ofício ou a requerimento, o juiz controlará a validade das convenções previstas nesse artigo, recusando-lhes a aplicação somente nos casos de nulidade ou inserção abusiva em contrato de adesão ou em que alguma das partes se encontre em manifesta situação de vulnerabilidade. Belezinha? Vejam lá. Versando o processo sobre direitos que admitam autocomposição, é lícito às partes plenamente capazes estipular mudanças no procedimento para ajustá-lo às especificidades da causa e convencionar sobre ônus, poderes, faculdades e deveres processuais antes ou durante o processo. Parágrafo único. De ofício ou a requerimento, o juiz controlará a validade das convenções previstas neste artigo, recusando-lhe a aplicação somente nos casos de nulidade, nos casos de cláusula abusiva em contrato de adesão ou em alguma situação em que a parte esteja em manifesta
vulnerabilidade. Pegou? O negócio jurídico processual. Acordo entre as partes quanto aos procedimentos, deliberações relacionadas a deveres, ônus, faculdades, obrigações, que só podem ser celebrados quando o processo versar sobre direitos que comportam autocomposição e quando as partes forem plenamente capazes. Acontece que esse negócio processual não depende de homologação, atuando o juiz como controlador de validade. E esse juiz, controlador da validade do negócio, só poderá recusar a sua aplicação nos casos de nulidade, cláusula abusiva em contrato de adesão e nas hipóteses em que alguma das partes se encontrar em manifesta situação de vulnerabilidade. Notaram? Tema importantíssimo. Mas vamos lá. Apresentar aqui um quadrinho sinótico, um resumo bem organizado aqui para você nunca mais esquecer os requisitos dos negócios jurídicos processuais. São requisitos dos negócios jurídicos processuais, ou melhor, informações importantes sobre os negócios jurídicos processuais. Primeira delas, os negócios jurídicos processuais são exclusivos para processos que versem sobre direitos que admitam autocomposição. As partes devem ser plenamente capazes. Existe aqui uma discussão se o relativamente incapaz assistido poderia celebrar esse negócio, o absolutamente incapaz representado. Na minha visão, não. Porque, apesar de reconhecer que o absolutamente incapaz e o relativamente incapaz têm capacidade de parte, falta-lhes capacidade processual, capacidade de estar em juízo. Então, eles precisam de representação ou assistência, inclusive esse é um pressuposto de validade. De modo que me parece que se o juiz quisesse autorizar, ou melhor, se o legislador quisesse autorizar os negócios jurídicos nessas situações, ele expressamente o faria e não fez. O que ele expressamente disse é que os negócios jurídicos processuais podem ser firmados quando as partes forem plenamente capazes. Plenamente capazes. Conteúdo, regras procedimentais. Pode ser celebrado antes ou durante o processo. É evidente que não pode ser celebrado depois, né? Razões óbvias. O processo acabou. Só pode ser celebrado antes ou durante. E o juiz é um controlador de legalidade e validade. Não precisa, pois, homologar. Não precisará homologar o negócio. Agora, no mesmo sentido desse contratualismo processual, outro ponto interessante previsto no novo CPC diz respeito à calendarização dos atos processuais, ou simplesmente calendário processual. Legislador no artigo 191 do novo Código dispõe sobre o calendário processual, dizendo o seguinte: de comum acordo, o juiz e as partes para aqui. Dá uma pausa. Notou alguma diferença? Notou alguma diferença? Calendário processual. De comum acordo, o juiz... Olá, meus amigos, tudo bem? Sou o professor Luiz. Desculpa interromper essa sua grande videoaula, mas muitos de vocês estão perguntando: professor, e o PDF dessa aula? Onde que está o PDF dessa aula? Atenção, o PDF dessa aula, a gente pede uma pequena contribuição aqui para a nossa plataforma da Lá Concursos, né? Olha só, atenção, todos os PDFs, não só dessa aula, mas todos os PDFs que eu falo que é
do curso do TJ, da playlist da lá concurso TJ Pará 2019, né? Mais o Personal Coach. O que é o Personal Coach? É a nossa ferramenta pedagógica, ou seja, você pode assistir também esse vídeo, tá, lá na plataforma através do Personal Coach. Personal significa pessoal e coach significa treinador. Você vai ter um treinador pessoal aqui, a gente vai controlar você, a gente vai ranquear, nós vamos acompanhar o seu desempenho. Professor, quanto custa os PDFs e mais o Personal Coach? Apenas R$ 29,90. R$ 29,90 é o preço aí dessa pequena contribuição desse projeto aí da Lá Concurso, ok? Forte abraço, já, tchau. E as partes. O juiz e as partes podem fixar calendário para a prática dos atos processuais, quando for o caso. O juiz e as partes. Contrário do que dispunha o artigo 190, né? Doutor? Juiz e as partes podem fixar calendário para a prática dos atos processuais quando for o caso. O calendário vincula as partes e o juiz. Afinal, ele faz parte, né? Óbvio. O calendário vincula as partes e o juiz. E os prazos nele previstos somente serão modificados em casos excepcionais, devidamente justificados. Parágrafo 2º, extremamente importante para você, concurseiro. Sobre calendário processual, parágrafo 2º tem sido bem cobrado. Tem sido realmente cobrado aí. Veja bem, ainda há pouco tempo de novo CPC e esse parágrafo já caiu algumas vezes. O que ele nos diz de tão importante, professores? Vejamos aqui. Parágrafo 2º. Dispensa-se a intimação das partes para a prática do ato processual ou a realização de audiência, cujas datas tiverem sido designadas no calendário. Tem calendário processual? O legislador está dizendo que as partes e o juiz podem estabelecer um calendário processual, ajustando previamente as datas das realizações dos atos processuais. Esse calendário vinculará as partes e o juiz. E se tem calendário, as partes não serão intimadas dos autos, ou melhor, dos atos, cujas datas nele estiverem previstas. Tem calendário? As partes não serão intimadas dos atos previstos no calendário. Ponto importantíssimo trazido pelo parágrafo 2º. Dispensa-se a intimação das partes para a prática de ato processual ou realização de uma audiência cujas datas tiverem sido designadas no calendário. Notaram? Outro ponto que merece ser destacado para você, concurseiro, para os seus estudos, preparações para o concurso público que almeja realizar. Resuminho aqui do calendário processual. Acordo feito entre partes e juiz. Todos estarão vinculados aos termos do acordo. Visa conferir maior efetividade, economia, segurança processual. As partes não serão intimadas para os atos cujas datas estiverem no calendário. Nosso resumo, acabamos de ver negócio jurídico processual, calendário processual. Próximo ponto, dando sequência ao bloco 3 do extenso estudo sobre atos processuais. Tema importantíssimo. Atos processuais caem muito em concurso público e esse é apenas o terceiro bloco. Acabamos de falar sobre negócio jurídico processual e calendário. E agora passamos então a falar sobre o tempo dos atos processuais. Aqui tem alguns detalhes que realmente devem ser decorados. Aqui eu costumo dizer, ou o sujeito sabe ou não. E especialmente se for uma prova de certo ou errado, aqui nós encontramos algumas questões que muitos preferem nem marcar, para não correr o risco de perder uma certa, né?
provas de certo e errado, como o da CESP, você erra uma questão, perde uma correta. Então, como aqui não tem meio termo, ou você sabe ou você não sabe, na dúvida, muitos não marcam, isso não vai acontecer com você, porque você certamente saberá a resposta para os questionamentos relacionados ao tema. Tempo dos atos processuais, artigo 212 do novo CPC. O legislador nos diz: os atos processuais serão realizados em dias úteis. Em dias úteis das 6 às 20 horas. Das 6 às 20 horas. Tem que gravar isso. Tempo dos atos processuais. Os atos processuais serão realizados em dias úteis, das 6 às 19. Opa, não, das 6 às 20. Das 6 às 20 horas. Tempo dos atos processuais. E o legislador segue, parágrafo 1º. Serão concluídos após as 20 horas os atos iniciados antes, quando o adiamento prejudicar a diligência ou causar grave dano. Se o adiamento, melhor dizendo, tiver aptidão para causar dano, prejudicar a diligência, então os atos começados antes das 20 horas poderão ser terminados após esse termo, após esse horário previsto no caput. Tem mais observações a serem feitas? Com certeza. Primeira observação que nós já fizemos, os atos processuais, eles serão realizados em dias úteis das 6 às 20 horas. Tem que gravar. Tem que gravar isso. Não tem escapatória. Das 6 às 20 horas. Temos exceções? Aí, meu irmão, aí tem importância, hein? Se tem uma coisa que banca gosta é de exceção. Se o pessoal aqui não costuma lembrar nem a regra, 6 às 20 horas, o que você me diz sobre a exceção? Existem algumas exceções previstas no Código, situações em que os atos processuais poderão ser realizados fora do horário previsto. No caput do artigo 212, quais são essas exceções? E muita atenção com os detalhes. O legislador nos diz, parágrafo 2º, falei que é para ter atenção? Veja só. Independentemente de autorização judicial, cansei de ver pessoal falando dependendo de autorização judicial. E aí erra. Independentemente de autorização judicial. Pode marcar isso de rosa-choque no seu vadimécum. Independentemente de autorização judicial. As citações, as intimações, as penhoras poderão realizar-se no período de férias forenses, onde as houver, e nos feriados ou dias úteis, fora do horário estabelecido nesse artigo. Observado o disposto no artigo 5º, inciso 11 da Constituição Federal, que fala sobre inviolabilidade de domicílio. Confere? Isso mesmo. Então, veja. Independentemente de autorização judicial, citação, intimação, penhora, poderão ser realizados no período de férias forenses, no período de feriados e também nos dias úteis fora do horário previsto no caput, que é de 6 às 20 horas. Respeitado, evidentemente, os direitos relacionados à inviolabilidade de domicílio. Ponto que merece o destaque. Agora, parágrafo 3º também tem um texto curioso. Porque quando digo, à luz do Código de Processo Civil, que os atos processuais serão realizados das 6 às 20 horas, imediatamente alguns alunos já questionam, professor, mas eu cheguei um dia desse no fórum, 6 horas da tarde ele estava fechado.
dependendo do Brasil, 17 horas, 18 horas, 19 horas, e o fórum estava fechado. E agora o senhor vem falar comigo que os atos processuais podem ser realizados até às 20? E ainda me mostra na lei que é verdade. Então o que o senhor me diz sobre o fórum fechar às 19? Não é um desrespeito ao texto expresso da lei? Não, senhores. Uma coisa é o período para os atos processuais. Uma coisa é o tempo para a realização dos atos processuais. Outra coisa é o expediente forense. Diferente. O expediente forense, um tema. Tempo para a realização dos atos processuais, outro ponto. O expediente forense varia aí Brasil afora. Pode ser até às 17, 18, 19 horas. E é óbvio que se eu estou falando da realização de um ato processual interno, como protocolo em autos físicos, né? Isso tende a se tornar cada dia mais raro em razão do PJE. Mas imagine lá protocolo em autos físicos. É óbvio que esse tipo de ato processual deverá respeitar o expediente forense. É óbvio. E o legislador destacou isso. Parágrafo 3º. Olha só o que o legislador nos diz. Quando o ato tiver de ser praticado por meio de petição, em autos não eletrônicos, essa deverá ser protocolada no horário de funcionamento do fórum ou tribunal, no expediente forense, conforme o disposto na lei de organização judiciária local. Organização judiciária local. Então, momento de realização dos atos processuais. Dias úteis, das 6 às 20 horas. Das 6 às 20 horas. Independentemente de autorização judicial, citação, intimação, penhora, poderá ser realizado no período de férias forenses, quando houver, feriados e dias úteis fora do horário, respeitando as regras da inviolabilidade do domicílio. Quando o ato tiver de ser realizado por petição em autos não físicos, ou melhor dizendo, em autos não eletrônicos, ele não deverá respeitar apenas o momento de realização dos atos processuais, mas também o expediente forense. Parágrafo 3º do artigo 212. Artigo 213, também merece ser destacado. Vejamos, a prática eletrônica. Olha que curioso, né? O legislador nos diz que o momento de realização dos atos processuais, dias úteis, das 6 às 20 horas. Nós temos lá algumas exceções, citação, intimação, penhora. Nós temos situações que não basta respeitar o momento, tem que respeitar o forense, o que é protocolo em autos não eletrônicos. Mas e se for um processo eletrônico? E se for um processo eletrônico, cai lá na sua prova, em processos eletrônicos, os autos processuais deverão respeitar o momento de 6 às 8 horas da noite. 6 às 20. Correto? Errado. Errado e cá para nós, eu gosto dessa regra. Eu gosto dessa regra porque veja o que o legislador nos diz. A prática eletrônica do ato processual pode ocorrer em qualquer horário, até às 24 horas do último dia do prazo. É processo eletrônico? É prática eletrônica. É um ato processual praticado eletronicamente, então esquece 6 às 20. Esse ato poderá ser realizado até as 24 horas do último dia do prazo. Do último dia do prazo. Lógico que eu não sou nem louco de fazer isso por conta da instabilidade do PJE, né? Infelizmente, ainda
ainda uma realidade. Mas, prática eletrônica de atos processuais, até às 24 horas. Até às 24 horas do último dia do prazo. Parágrafo único. Horário vigente no juízo, perante o qual o ato deve ser praticado, será considerado para fins de atendimento do prazo. Moro em Cuiabá. Horário diferente do horário de Brasília. Vamos respeitar o horário de Brasília, o horário de Cuiabá, né? Olha lá, o horário vigente no juízo, perante o qual o ato deve ser praticado, será considerado para fins de atendimento do prazo. E o artigo 214 nos traz mais exceções ao momento de realização dos atos processuais. O legislador nos diz o seguinte: durante as férias forenses e nos feriados, não se praticarão atos processuais. Durante as férias forenses, feriados, não se praticarão atos processuais, excetuando, inciso primeiro, os atos previstos no artigo 212, parágrafo 2º. Que atos são esses? Citação, intimação, penhora. Lembra? Excetuando os atos previstos no artigo 212, parágrafo 2º. E tutela de urgência. Por isso chegamos aqui nesse quadrinho. Prática dos atos processuais. Regra: praticados em dias úteis das 6 às 20 horas. Regra: lembra que processo eletrônico, prática pode ser realizada até 24 horas do último dia do prazo. Ok? Regra: exceções à regra de que será praticado em dias úteis das 6 às 20 horas, processo eletrônico até 24 horas do último dia. Exceções. Citações, intimações, penhora, tutela de urgência, que podem ser realizadas nas férias forenses, podem ser realizadas em feriados e também em dias úteis fora do horário previsto no caput do artigo 212. Tabelinha, então, muito interessante, vale a pena você destacar aí no seu material. Tempos dos atos processuais, vamos dar sequência. Vamos dar sequência porque tem mais informações importantes. Artigo 215 nos diz o seguinte: processam-se durante as férias forenses, onde as houver, e não se suspendem pela superveniência delas os procedimentos de jurisdição voluntária e os necessários à conservação de direitos quando puderem ser prejudicados pelo adiantamento. Os procedimentos de jurisdição voluntária e os necessários à conservação de direitos quando puderem ser prejudicados pelo adiantamento. Se o segundo, a ação de alimentos e os processos de nomeação ou remoção de tutor e curador. Inciso terceiro, os processos que a lei determinar. Então, exceções, processos que podem ser processados, demandas que podem ser processadas durante o período de férias forenses, procedimento de jurisdição voluntária, necessários à conservação do direito, quando puderem ser prejudicados pelo adiamento, melhor dizendo, adiamento, a ação de alimentos e os processos de nomeação de curador, de tutor, melhor dizendo, nomeação ou remoção de tutor e curador, e os processos que a lei determinar. E artigo 216 traz uma regrinha importante, porque no novo CPC os prazos são computados apenas em dias úteis. E aí o legislador nos diz: além dos declarados em lei, são feriados para efeito forense, sábados, domingos, dias em que não haja expediente forense. Tempo. Lugar dos atos processuais. Lugar dos atos processuais. Onde os atos processuais serão realizados? Regra geral, os atos processuais realizar-se-ão ordinariamente na sede do juízo. Regra. Tem exceção? Muitas exceções. Muitas exceções. Diversos atos processuais são realizados exteriormente, ou seja, fora da sede do juízo. E o próprio legislador nos destaca:
Os atos processuais realizar-se-ão ordinariamente na sede do juízo, ou excepcionalmente em outro lugar, em razão de deferência que está relacionada a destaque, né? Importância, interesses da justiça, como, por exemplo, a produção de uma prova, né? Num imóvel, então, vá lá produzir, da natureza do ato, é que eu vou realizar a citação na sede do juízo. Citação pessoal, por oficial na sede do juízo. Não tem, natureza não admite. Ou obstáculo arguido pelo interessado e acolhido pelo juiz. Caso, por exemplo, de uma das partes gravemente enferma, que precisa do deslocamento do juízo até o local onde se encontra para a realização de atos processuais. Tá? Dou um destaque aqui para a deferência. O que é esse tal de deferência, né? Deferência está relacionada à importância de algumas pessoas, razão da sua função, que justifica a realização do ato processual fora da sede do juízo. O legislador processualista nos traz um rol no artigo 454 dessas pessoas que justificarão deferência, exceção à realização dos atos processuais na sede do juízo. O legislador vai dizer, só vou ler alguns aqui, o seu material está completinho, a gente não perder tempo e você entender essa questão da deferência. São inquiridos em sua residência ou onde exercem função o presidente e o vice-presidente da República. São inquiridos em sua residência ou onde exerçam sua função o presidente, o vice-presidente da República, os ministros de Estado, os ministros do Supremo Tribunal Federal, os conselheiros do Conselho Nacional de Justiça, ministros do STJ, do Superior Tribunal Militar, do Tribunal Superior Eleitoral, do Tribunal Superior do Trabalho, do Tribunal de Contas da União, o Procurador-Geral da República e por aí vai, justificando essa exceção chamada de deferência, que culmina aqui no nosso quadro. Lugar dos atos processuais, regra, serão praticados na sede do juízo. Exceções, deferência, esses sujeitos ali que nós acabamos de identificar, interesse da justiça, natureza do ato, obstáculo arguido pelo interessado. Ok? Falamos sobre forma dos atos processuais. Já estávamos falando no bloco 2, né? Os atos processuais são, em regra, informais, excepcionalmente solenes, mas pelo princípio da instrumentalidade, se de outra forma alcançarem a finalidade essencial, eles serão convalidados. Falamos sobre o princípio da publicidade, negócio jurídico processual, calendário processual, tudo relacionado à forma. Falamos sobre tempo e lugar dos atos processuais e assim terminamos o terceiro bloco do estudo sobre atos processuais. No próximo bloco falaremos sobre prazos e no terceiro, e melhor dizendo, no quinto bloco, resolveremos algumas questões relacionadas ao tema da forma, lugar, tempo e prazos dos atos processuais. Então, não desligue. Continue conosco. Voltamos já para o próximo bloco dos estudos sobre atos processuais. Até daqui a pouco. Tchau, tchau. Minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, quero agradecer você que ficou no final da nossa videoaula e dar 3 recados para vocês aí da Lá Concurso, né? O primeiro é o seguinte, o PDF e mais o Personal Coach, que é a nossa grande ferramenta pedagógica para acompanhar e potencializar, acelerar seus estudos por apenas R$ 29,90. Esse é o PDF mais a metodologia, ou seja, você vai assistir os vídeos, os mesmos vídeos, mas aonde? Na nossa plataforma no YouTube, ela é a nossa plataforma do site, ok? Por R$ 29,90. E também, lembrando para vocês que nós estamos preparando uma ultra revisão de véspera de no mínimo 20 horas, tá? Eu coloco no mínimo porque eu tenho certeza que nós iremos aí ultrapassar, né? Essa carga horária de 20 horas do conteúdo focado para o TJ Pará. Essa revisão é 100% baseada em exercício da banca do CESP, né?
que a gente já começou os preparativos dessa nossa super revisão. Começará a ser disponibilizado esse conteúdo a partir do dia 6 de janeiro, e essa super revisão é pay-per-view, tem que ser no site da LAC, por apenas R$ 39,90. E se você quer mandar um recado, conversar com o professor Luiz Antônio, faço um chamamento para vocês que nós temos um programa semanal chamado Concurseiros, que a gente transmite ao vivo, sempre às 19 horas, horário de São Paulo, e o primeiro programa de estreia, dia 30/10, estarei aqui com vocês. Bacana? Então, forte abraço com vocês e até a próxima aula, se Deus quiser. Tchau, tchau. Fui! Clique lá